Esse Fusca, na verdade, ele era do meu pai. Ele comprou de um cara em Araçatuba que tinha esse Fusca mais um. Esse era o que estava em melhores condições, então meu pai acabou pegando esse. E quando eu vi esse Fusca, ele me encantou, eu era apaixonada por ele. Tanto que eu aprendi a andar de carro, eu aprendi a dirigir com esse Fusca. Foi o primeiro carro que meu pai me deu para eu dirigir. E quando eu estava no terceiro ano do colegial para entrar para a faculdade, eu e meu pai a gente fez um acordo que se eu passasse de primeira na faculdade, não fizesse cursinho, ele ia me dar o carro de presente. E aí eu passei, eu ganhei o carro e tá comigo desde então e provavelmente vai ficar comigo até eu morrer. Fusca é um carro que deixa a gente na mão e esse não é diferente comigo. Ele já me deixou muito na mão de peça quebrar, mas acho que uma das que eu achei mais engraçada foi que esse meu carro ele não tá com a marcador de combustível funcionando. Teve uma semana que eu me embananei com o combustível e quando eu fui sair de casa, o Fusca morreu numa subida ainda por cima. E a sorte nossa é que eu tava bem pertinho de um posto de combustível. E aí tive que descer o carro, atravessar uma avenida de Bauru que tava movimentada, porque era de manhã, a galera tava indo pro serviço. Ainda bem que o cara do posto veio ajudar a gente, empurrou o carro e abasteci. Mas depois disso eu sempre fico assim um pouco com medo de ficar na mão com ele por causa desse mostrador de combustível. Eu sempre gostei de Fusca, desde criança eu tenho uma paixão que nem se explica sobre Fusca. Meu pai, assim, antigamente ele não tinha muito Fusca, então eu vi o carro, achava bonito e eu falava que eu queria ter. Tanto que uma vez meu pai comprou um carro novo pra família, né, ele comprou uma Blazer, e aí quando ele trouxe pra casa, acho que ninguém tinha visto. E aí quando ele trouxe pra mostrar pra gente, minha mãe, minha irmã, todo mundo ficou feliz, porque era uma caminhonete, tava todo mundo animado. E eu acho que eu tinha uns 6, 7, 8 anos assim, eu era bem pequenininha. Eu comecei a chorar, e chorar assim, com dor mesmo, aquele choro sofrido, falando que eu não queria a Blazer, eu queria o Fuquinha, que na época eu falava que era Fuquinha. E eu fiz o maior escândalo falando que eu queria o Fuquinha, eu não queria aquele carro. Até que só me acalmou minha avó falando que ela ia me dar um Fusquinha e que não era pra eu chorar. Mas eu sempre gostei e acho que quando eu tive ele de verdade foi a minha realização. É como se eu entrasse nele e eu viajasse para o passado junto com ele. É uma sensação nostálgica, é uma sensação gostosa. Se você pudesse definir o Fusca em uma palavra, qual seria? Essa é uma pergunta muito difícil, que agora eu me coloco no lugar dos meus entrevistados, porque é difícil de definir o carro com uma palavra. O carro é para ser uma facilidade do nosso dia, ele é um instrumento para a gente chegar de um ponto ao outro. Só que o Fusca, ele se transformou em algo mais, ele não é só um meio de transporte, ele é uma paixão, ele é um hobby, ele é uma viagem pelo tempo. É que nem eu falei, pra mim o Fusca é entrar nele e viajar no tempo, é como se ele fosse uma máquina do tempo, eu me sinto nostálgica dentro dele, eu acho que é isso que ele passa pra mim.